Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast Empreenda com Saúde, um projeto novo que eu estou começando aqui, eu, Felipe Pacheco, com a minha esposa, Thalita, Olá, pessoal, boa noite. e a gente vai trazer aqui nesse programa, nesse projeto, né, situações para compartilhar com vocês, questões sobre empreendedorismo, sobre saúde, qualidade de vida, negócios, enfim, tudo que der na telha, na cabeça da gente, a gente vai conversar aqui para a gente ter um aprendizado nosso, né, Tê? Com certeza. E conseguir compartilhar com vocês também. Então, como é o nosso primeiro episódio aqui hoje, primeira coisa, eu gostaria de me apresentar, né? Sou Felipe Pacheco, médico, sou especialista em saúde e segurança ocupacional, fundador da Salubritar Saúde Ocupacional, né? Uma empresa aqui de Belo Horizonte voltada para consultoria de saúde e segurança para outras empresas. Então, eu já vivo um pouquinho essa interface de empreendedorismo e saúde já há alguns anos, mas a gente precisa sempre aprimorar, né? Isso. Meu nome é Thalita Cruvinel, eu também sou médica, estou me especializando em geriatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Tenho consultório, faço atendimento médico em consultório e sou apaixonada por visita domiciliar e uma grande entusiasta do empreendedorismo. Então, eu acho que aqui vai ser um espaço bem bacana para a gente ter alguma troca e eu até aprender um pouquinho mais, porque eu quero empreender cada vez mais. Isso aí. E para o nosso primeiro episódio, a gente convidou um cara que eu pessoalmente conheço há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas já está virando uma grande amizade por N motivos, né? Já está frequentando a minha casa até para ver jogo do Flamengo, né? Me falaram que eu não poderia falar isso, mas eu vou falar. Proibido. Não tem nada proibido aqui. Eu queria apresentar a todos vocês nosso amigo Dr. Marcelo Starling. Ele que é especialista, médico geriatra, especialista em medicina física e reabilitação pela Unifesp, também especialista em sono e fisiologia do exercício, professor da pós-graduação em clínica da dor no Albert Einstein e na pós-graduação em geriatria, sócio da clínica DOS, Cérebro, Músculo e Osso. Marcelo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muitíssimo bem-vindo, doutor Marcelo. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Foi uma honra, né, receber uma mensagem, né, falando, pô, você quer participar de um podcast para falar um pouco sobre saúde? Eu falei assim, pô, sobre saúde sim, né? Agora é difícil você falar sobre empreendedorismo, né? Eu também gostaria de aprender aqui um pouco com vocês, principalmente com o Felipe, que está nessa estrada aí há muito tempo, né? Vamos aprender todos juntos aqui com o Felipe. Então vamos lá, comigo nada. Olha, para começar, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo por uma pergunta bem clichê, tá, Marcelo? Eu quero saber de você o que é saúde para você. É uma pergunta bem clichê, bem difícil de responder, né? O que é Exato. saúde? É uma resposta tão ampla, tão difícil, né? Eu acho que saúde é a capacidade de resolver contradições. Então, vou fazer uma resposta não clichê. Você ter saúde, você tem que ter a capacidade de resolver problemas, né? E a falta da saúde pode ser um problema. Então, cada vez mais que você tenha problema, você precisa de mais saúde para tentar resolver isso, né? Não é não ter ausência de doenças ou você conseguir realizar, vamos falar assim, projetos de capacidade física, tudo. Mas você tem que ter vida para poder viver, né? Então, Sim. a saúde é a capacidade de resolver contradições. Então, para você, está mais relacionado com a qualidade de vida e o bem-estar. Eu gosto muito desse, é o meu ponto de vista, eu acho que é sempre falar o que você tem para ter qualidade de vida e ser funcional, né? Porque às vezes você pode ter um problema de saúde e perder uma funcionalidade. Como fisiatra, a Sim. gente vê isso sempre, né? Então, como que você é funcional no que você precisa ser, né? No que você tende no seu objetivo. Qual que é o que você deseja, né? Então, às vezes, é muito interessante, porque às vezes o meu objetivo pode ser muito distante do seu, né? E nós temos Exato. saúde. Se você for ver, todo mundo aqui, né, tem saúde, né? Está todo mundo saudável. Mas, às vezes, o meu objetivo ele acaba sendo um pouco distante. E isso ele é complexo, porque cada pessoa vai ter, em um momento, um pouco mais, um pouco menos. Teve um professor meu na faculdade, psiquiatra, né? E aí a gente já espera coisas mais malucas, né?
Mas eu lembro muito do conceito que ele deu numa aula e me marcou muito. Talvez por essa veia de empresário, de empreendedor. Mas achei muito legal que ele falou que saúde era mente sã, corpo sarado e grana no bolso. Você tendo esses três, você não precisa ter grandes preocupações na vida. Eu fiquei pensando, falei, realmente, se a gente preocupar com a nossa mente, com a nossa cognição, nossa saúde física, e tendo a tranquilidade de ter uma reserva financeira, de ter dinheiro, realmente eu não vejo muita margem para a gente ter uma má qualidade de vida, né? Mas, enfim, eu até citei apresentando o Marcelo aqui, né? Que eu conheci ele nesse semestre, né? Sim. Esse ano, nesse semestre. Por quê? Porque eu fiz 40 anos esse E ano. virou paciente dele. E aí entrei numas neuras, numa piração sobre questão de saúde, que eu estava perdendo a minha saúde, que 40 anos vi vários sinais, questão de dificuldade para controlar peso, a barba ficando toda branca. O metabolismo mudou. Gripe, toda semana tem uma dor num lugar. Eu falei, não, vamos parar por aqui, vamos ver o que está acontecendo de errado. E tive a indicação de consultar com o Dr. Marcelo e foi assim, quase um match na primeira consulta, né? Foi. Ele já começou me prescrevendo um trem que eu adorei, foi um livro. E esse livro está realmente trazendo algumas questões transformadoras para mim. E acho que o importante é isso, a gente ter essa prevenção, né, Marcelo? A gente buscar ativamente, não só, eu não vou falar assim, manter um nível de saúde adequado, mas sempre melhorar, né? Eu acho que o Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, né? Ele tem várias frases, né, interessantes em vários momentos, né? Ele fala muito sobre sono, fala muito... E tem uma que me marcou muito, que eu apresento em aulas, né? Que ele fala o seguinte, tenha saúde, não busca saúde, né? Uhum. Andar é o melhor remédio para o homem e que seu alimento seja o seu medicamento. E se você for ver hoje, né, as pessoas estão fazendo tudo ao contrário, né? Uhum. A gente não anda, né? A maior parte das pessoas não estão andando, não estão caminhando, estão com a doença do ficar sentado. O alimento hoje da população é realmente muito ruim, né? As pessoas se alimentam muito mal. As escolhas, né, na alimentação, elas são terríveis. E o outro detalhe é o sono, né? As pessoas não dormem, né? Então, existem vários distúrbios do sono, incluindo as rotinas, né? Às vezes você tem que acordar muito cedo para ir trabalhar, acaba voltando muito tarde e isso, dia a dia, influencia nessa saúde, nessa busca pela saúde. E você precisa ter saúde, você precisa unir esses três pontos para você ter uma boa qualidade de vida. Eu concordo 100% com o que o seu professor de psiquiatria disse, eu só não acho que precisa ter um corpo sarado. Você pode ter, o corpo não precisa estar sarado, né? Ok, então eu não vou falar sarado, mas tá fino. Tô no shape. Você precisa estar, você não precisa, você pode estar magro, né? Não necessariamente sarado, não vai fazer grandes diferenças, mas você precisa realmente, né, ter um corpo que consiga te carregar, né, que você consiga carregar, né, outras coisas também, e uma mente sã é importantíssimo, né? E é o mais difícil hoje em dia, né? Sim. O mais difícil, né? O pessoal, além do corpo, tá esquecendo de cuidar da saúde mental. Demais. E tem alguns pontos. Vou até trazer algumas coisas que me despertaram ali nessa leitura, nesse livro que o Marcelo me indicou. E então uma coisa ou outra chama atenção, mas ele trata, né, de 4 grandes grupos de doença, né? E são os 4 cavaleiros do apocalipse, né? As doenças cardiovasculares, diabetes, demências e cânceres. Então, e é o grande ponto assim que a gente fica pensando, né? Eu tô aqui com 2 geriatras na mesa e a geriatria está em desenvolvimento, está em expansão, porque a nossa população está cada vez vivendo mais. Sim. Só que, como o Marcelo já falou, com a alimentação cada vez pior, uma qualidade de vida pior, então como é que essa população vai chegar na terceira idade? Como é que a minha geração vai chegar lá nos 70, nos 80 anos? É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque senão a gente vai criar um mundaréu de idosos frágeis, que vão precisar de cuidados, que nem o Marcelo falou, né? O corpo precisa de carregar. E não sei, né? Eu posso estar sendo muito pessimista, mas eu vejo com grande preocupação como que a nossa saúde vai evoluir até a nossa terceira idade.
Esse é um ponto muito interessante pelo seguinte, eu acho que nesse livro aí, né, faltou um quinto cavaleiro, né, que é os problemas músculo-esqueléticos, que eles são muito importantes. A gente não dá atenção ao osso e ao músculo, né, porque as doenças do coração, as doenças cerebrovasculares, elas podem acontecer hoje e pronto, você pode ir embora hoje, né? Então, esse é um ponto, né? O câncer vai te debilitar, né? Sim. Dependendo do tipo de câncer, ele te debilita muito, né? O diabetes é uma doença crônica muito severa e as demências todo mundo tem medo, né? Você evoluir com uma Sim. demência. Mas o sistema musculoesquelético ele é importantíssimo nesse ponto aí. Se a gente pensar que a população, o grupo etário que mais cresce é os idosos, né? A população que está envelhecendo já, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: 50% da população dos idosos já envelhecem com doenças crônicas. Tá? Então, nós temos as duas principais doenças crônicas dos idosos, é a hipertensão e a osteoartrite. Né? Se você for pensar, a hipertensão é um fator já de risco isolado para várias outras doenças, cerebrovascular, cardiovascular. Mas a osteoartrite ela vai te limitar num problema muito sério. O sistema musculoesquelético é muito importante e isso não é falado principalmente para os médicos. Os médicos não conversam sobre o sistema musculoesquelético, que é você ter força e ter articulações para te levar. Porque quando a gente pega um paciente com demência, ele perde a autonomia, a cognição. A depressão pode te tirar o humor, né? Então você não vai querer fazer, realizar. Agora, o sistema musculoesquelético ele é importantíssimo, né? Para te levar. Então, o ser humano nessa evolução, que eu acho que é um ponto que eu gosto muito de estudar, que é a evolução do corpo, né? Como que veio o bipedalismo. A nossa evolução foi feita para movimentar. O Homo sapiens ele é bípede para movimentar. Então, nós temos capacidade de correr. E a população está cada vez mais o quê? Sentada. Então, você deveria ficar 8 horas deitado e tem populações aí, grupos, né, que passam 16 horas sentado. Não fazem nada de exercício físico. E isso é complexo demais. E aí, só puxando um gancho, se você me permite, porque me veio aqui, enquanto o Marcelo respondia, me veio um outro ponto. A gente está falando para um grupo aqui que vai ter muita gente também assistindo a gente, que são empreendedores. E a expectativa é de quando é que o empreendedor para de trabalhar. Exatamente. Ainda mais no mundo hoje que está cada vez mais competitivo. Exato. As rotinas mais pesadas. E o empreendedor, ele por si só, ele é um sujeito inquieto. Então, se no meu caso a salubridade é o zebra, eu vou inventar outro negócio para fazer. Não vou parar nunca. Né? E a expectativa é de que continue assim. Quando eu tiver 70, 80 anos, a Bíblia Diniz morreu trabalhando, né? Estudando, empreendendo. Então, fazia muito exercício físico, tinha uma capacidade intelectual. Ele era maratonista, né? Eu acredito que sim, né? Eles vêm de exercício de alta intensidade. Eu não sei, eu não tenho essa certeza absoluta. Eu acho. Mas tenho certeza que o filho era triatleta, filho era, né? Mas eu acho que ele provavelmente deve ter feito algumas maratonas. Não tem no histórico dele, ele era tenista, jogou polo. Ele fazia 2 sessões de atividade física diária, uma de cardiovascular e uma de força. Mas o ponto é esse, aqui que a gente precisa para chegar numa idade avançada, 70, 80 anos, ainda produtivo, que acho que a grande ideia, acho que o grande foco de vocês que trabalham com envelhecimento é justamente esse. É a gente chegar numa idade avançada com nossa função osteomuscular, com a nossa função cognitiva. Preservada. Pleno desenvolvimento. Não vou falar pleno desenvolvimento, porque o osteomuscular você vai acabar perdendo, não tem muito jeito, né? Você vai ficar mais fraco. Mas sem te limitar, sem que você tenha alguma limitação, continue sendo produtivo a vida toda. E aí, Marcelo, como é que a gente vai para esse rumo? São vários pontos que dá para a gente falar 3 horas aqui sobre esse assunto, né? Primeiramente, o que eu vejo é o seguinte, a parte musculoesquelética é importantíssima, a gente tem que fazer exercício de força. Ponto, tá? Nós vamos perder força com o envelhecimento? Vamos. Só que o músculo ele tem uma alta plasticidade. Então, quanto mais você estimula, melhor. O seu cérebro tem uma alta neuroplasticidade. Você tem que estimular seu cérebro. Né? Então, o que a gente vê e é uma grande falha, eu acho que na medicina, tá? Porque não foi falado aqui, mas eu tenho a formação em educação física também, né? É verdade. Eu sou educador físico formado, depois eu fiz pós em fisiologia do exercício, né?
Essa carinha deve ter 70 anos já. São muitos anos, né, curtindo o sol. Vamos fui fazer surfista, as né? contas. Já peguei muita onda nesse mundo, Cuidado, né? Já peguei muita onda. O que acontece é o seguinte, o que a gente não vê dentro da medicina assim, é a verdadeiro indicação do exercício físico. Né? Uhum. Porque o médico hoje, 98%, ele trata doentes. Sim. Né? Quem que promove saúde? Né? É quem está trabalhando com exercício físico. Uhum. Né? Então, a prescrição da saúde ela é muito importante. Fazer exercício é muito importante. E as pessoas sempre têm aquele discurso, eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Então, você pensar que o músculo esquelético, você precisa gerar força, isso é importantíssimo, porque quanto mais força você gera hoje, mais ganho você vai ter. Vai chegar um momento que vai ter uma perda natural com o envelhecimento. Isso é natural. Só que para quem está fazendo exercício físico, essa perda é muito menor. Então você consegue chegar aos 80, 90, 100 anos com uma independência funcional. Você consegue chegar fazendo exercício físico, né? Produzindo força, explosão. A sacada é como falar para a pessoa que está no seu consultório que isso é essencial. E nunca é tarde para começar. Você pode começar a fazer exercício de força aos 60 anos, aos 70, aos 80, aos 90, não tem problema. Mas Sim. você tem que começar. É claro que seria maravilhoso se você começasse a fazer exercício de força aos 6 anos de idade. Tá? Depois vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Pô, você está indicando exercício de força para uma criança de 6 anos? Por que não? Né? Uhum. O filho do Cristiano Ronaldo, quando apareceu o que ele fazia, demonizaram ele, né? Aí o que acontece? O exercício de força ele é seguro para todas as faixas etárias. E o que a gente vê vai fazer exercícios aeróbios, né? Vai fazer hidroginástica, que é bom, que você não vai morrer, né? Você não vai ter nada fazendo uma hidroginástica. Porque geralmente é um exercício que você acaba relaxando, né? Claro que tem aquelas aulas dificílimas de hidroginástica, é um belo de um exercício, mas na grande maior parte das vezes você não vê, né? A pessoa tendo um gasto energético muito alto. Uhum. Então, eu acho que força é tudo. Você precisa ter força. Porque vai chegar um momento que eu acho que é o crucial. Que a gente tem que parar e pensar. Quando você tiver 85 anos, se você não tiver força, você imagina que você vai ter que sentar na privada 3 a 4 vezes por dia? Né? Uma Exatamente. mulher vai sentar numa privada para um simples fato de urinar umas 10 vezes por dia, porque a capacidade, a complacência da bexiga já é outra. Então você vai ter que sentar na privada. Você precisa de força para sair da privada. Um simples fato de sentar no vaso sanitário, você precisa de força. E ali que o indivíduo cai. Às vezes, para você sair de uma cadeira aos 80 anos, você precisa de quase 100% da sua força voluntária máxima, dependendo do idoso. Sim. Então, você vai falar que exercício de força não é importante? É demais da conta. E para a vida aqui, toda, né? Olha que momento único. Ir ao banheiro. Você precisa de força. Né? O que a gente quer para os idosos, né? Para os pacientes que chegam no nosso consultório, né? Geralmente, que ele tenha uma independência dentro de casa mesmo. Consiga sair da cama com segurança, consiga ir ao banheiro com segurança, consiga almoçar com a família na mesa de domingo com segurança, sair. Né? Não quero que ela vá lá dê a volta no Maracanã. Às vezes isso não faz parte do objetivo desse paciente. Sim. Mas se ele tiver uma locomoção com segurança para fazer as atividades de vida diária ou as atividades básicas dentro de casa com segurança... Já está perfeito para aquele momento dela. Mas a gente não está pensando assim, né? Não. Eu acho que alguns geriatras já pensam, né? Já levam a vida muito para esse lado. Mas a gente acaba vendo que os colegas médicos não pensam nisso, né? Tratar doença... Bom, Felipe, eu acho que eu devo ter falado isso para você. Eu acho que hoje o difícil é tratar pessoas. Tratar doenças eu acho que é bem tranquilo. Você vai lá, tem vários sites que te falam vários medicamentos que servem para qualquer tipo de doença. Uhum. Tá? Agora, tratar o indivíduo é difícil demais. Sim. Inclusive, esse ponto que você falou, Marcelo, que eu acho fundamental, no consultório ter a sacada de falar com o paciente, né? Para ele começar ele fazer atividade física. É difícil, não é? No meu consultório eu faço aquela famosa estratégia. Eu só acompanho quem faz exercício físico. Chegou na primeira, na segunda, na terceira, não está fazendo exercício físico, eu falo, obrigado, tem outro médico ali, que vai te atender super bem. Por isso que o Felipe intensificou, tá indo todo dia na academia agora.
Não, mas sobre exercício físico, teve uma questão que o Marcelo me falou, que foi muito. E isso eu lembro dele me falando no consultório, sobre essa questão da prescrição da atividade física, mas é que é uma questão também que ela é tratada superficialmente, né? Tipo assim, eu chegar pra uma pessoa e falar assim, você tem que fazer atividade física. Ah, beleza, me conta a novidade, né? É genérico, né? É, genérico demais. Que atividade física ele vai fazer? Se é exercício cardiovascular, se é força, se é o cardiovascular, e aí a gente foi lá e fez um ergo espirométrico, né? O que a gente precisa trabalhar? Se é zona um e zona 2, se eu preciso fazer um aeróbico mais extenso em zona 2, se eu preciso fazer HIIT, a prescrição tem que ser mais detalhada, né? Acho que é um trabalho que a gente precisa focar. Talvez é um nível que eu já vejo muitas vezes o pessoal da nutrição evoluindo, né? Que não é mais aquela coisinha assim de tirar o pão e. Não, é uma questão muito bem ponderada, muito bem pesada. Se você comeu mais carboidrato aqui, já cumpria a sua cota de carboidrato no dia, não precisa no Sim. almoço, no jantar. É muito bem prescrito. E o que eu vejo muito hoje falando do genérico, é a prescrição. 150 minutos por semana você vai fazer atividade física. Mas do que você vai fazer? Como que vai ser essa atividade física, né? É, Porque, assim, eu vejo que, principalmente para a pessoa que não é tão sedentária, né? Eu tenho uma colega minha que recentemente foi no médico e aí ela falou: eu quero começar a ter uma vida mais saudável. E foi passado para ela 150 minutos por semana de atividade física. Só que ela é uma pessoa ativa, ela já faz academia, né? E aí ela veio me perguntar: então eu posso sair da academia e ficar com 150 minutos de caminhada por semana, fazendo 30 minutos 5 vezes por semana? Dá vontade de Entendeu? socar, né? Entendeu? aí é o lance de você estar atendendo o indivíduo ou você está fazendo prescrições de bolo. Tratar hipertensão, você pode dar o inibidor de ECA Exatamente. para todos os seus 100% dos seus Isso pacientes. que eu tô Será que vai falando. funcionar? Né? Não vai. Não vai. E isso é um grande problema. Com relação ao nutricionista, você disse um negócio muito importante. Eu acho que também a equipe multiprofissional, né, os profissionais que trabalham com saúde, porque realmente o nutricionista, o educador físico, eles estão atuando na saúde para valer, né? Muito. Eles têm que entender quem que é o indivíduo que está lá na frente, né? E eu lembro da minha prescrição, né, do meu nutricionista, foi muito engraçado. Porque eu estava conversando com o meu nutricionista e falei assim, poxa, eu adoro comer paçoquinha, né? E aí eu chego no consultório e na hora que eu chego eu abro uma paçoquinha e tomo um café, né? Na hora que eu vou começar meu atendimento à tarde. Aí ele falou assim, quantas paçoquinhas você tá comendo? Eu falei assim, cara, eu só como uma para não engordar. Ele virou para mim e falou assim, ô Magricelo, deixa eu te explicar. Se você comer 6 paçoquinhas, cara, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você tá precisando de caloria, entendeu? Você não acredita, né? Podia comer 2, 3. Ele falou assim, cara, você tem que comer muito. Eu tava na preparação, naquela etapa final da minha preparação, então eu tava com um gasto energético muito alto. E aí tem momentos que você vai poder comer mais, tem momentos que você vai poder comer menos. E o lance do exercício é esse. Porque, às vezes, ela não tem tempo de fazer 150 minutos, mas ela tem tempo de fazer 75 minutos de exercício extremamente intenso. Então, o que acontece? A gente precisa dosar. É Sim. claro que se você fizer exercício intenso 30 minutos todos os dias, tá bom? Tá bom demais. Você fez 150 minutos Sim. você fez 5 dias na semana, você fez 150, você descansou 2 dias. Agora, o que não pode acontecer nessa prática do exercício físico, que é muito legal, é o seguinte: eu descanso sábado e domingo. Beleza, você descansou sábado e domingo, folgou na quarta porque teve um problema. Pô, metade da semana foi embora, você deixou de fazer exercício físico. Então, exercício físico é para fazer todo dia. Né? Final de semana você vai aproveitar que vocês acordam tarde, então tá tudo tranquilo, né? Vamos fazer uma caminhada? Vamos. Pô, Sim. legal, não tem problema. É uma atividade física. Atividade física é gastar energia. Passeio Pronto. com cachorro já resolve. É uma atividade física. Tá? Qualquer movimento muscular que gaste energia, a gente considera como atividade física. O exercício é algo programado. Você vai na academia para ganhar força, para melhorar o shape, se você quiser, para ganhar velocidade. Não importa. O exercício é programado. E esporte, você vai viver uma regra institucional de acordo com a sua modalidade. Então, o esporte tem isso. Então, atividade física, andar no shopping é uma atividade física. Se você andar 1 hora no shopping, você vai dar alguns bons passos. Só que é muito pouco se você for imaginar em termos de gasto energético. Então, você tem que conseguir acumular. No final, é acúmulo. Né? Como tem aquela escala, né, de
de fragilidade de Rockwood, né? Na geriatria, né? A gente fala acúmulo de déficits, né? Então, você precisa acumular gasto energético, o gasto calórico, né? Para você conseguir balancear em termos de ganho de físico, né? De emagrecimento, no caso. Mas aí depende de cada indivíduo. Tem indivíduo que precisa ganhar mais força, tem indivíduo que quer ganhar mais condicionamento aeróbio. Aí depende do objetivo de cada um. Sim. E aquele negócio, né? Atividade física, alimentação saudável, eles vão bater em todos vou trazer de novo, os cavaleiros do apocalipse, né? Todos. Todos. Absolutamente Gente, eu todos. tô ansiosa para ler esse livro, hein? Eu li só o primeiro capítulo. Depois mas... a gente indica. A gente pode fazer um episódio dele, hein? Chama Exatamente. Outlive, gente. Pra quem. É. Acho que a gente não citou ainda, né? Comecei a ler no final de semana e tô gostando. Agora, voltando aqui, Marcelo, conta um pouquinho pro pessoal que você falou do momento da sua preparação, né? O Marcelo também é atleta, né? Você participou... Eu sou esportista, né? Isso. Eu sou um profissional, né, que ganha dinheiro com exercício físico. Não, eu gosto sim. de fazer exercício de alta intensidade. Então, eu queria que você... faz uma viagem para Portugal para correr uma maratona, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que dá para conciliar trabalho intenso, sono, noites de sono bem dormidas, família, treinos assim de alta intensidade, tudo isso assim numa rotina, porque Essa é uma pergunta muito legal, tá? Eu acho que essa é a pergunta mais bacana que eu poderia responder assim em termos de uma pergunta justa mesmo. Primeira coisa é o seguinte, para você preparar para um exercício de alta intensidade como a maratona, né? Que foi essa última que eu acabei de fazer, não foi minha primeira, né? Também não foi minha última, provavelmente. Primeira coisa, conciliar a família. Para quem é casado, para quem tem filhos como eu, né? A gente precisa. Você chega em casa e fala: Poxa, quero correr uma maratona. Né? Você vai conversar, né? Não é uma coisa simples de se fazer. Né? Eu vou sair amanhã e vou correr 42 quilômetros. Então, você vai conversar com a sua esposa, com o seu companheiro, vai falar assim: Poxa, vamos fazer uma viagem para fazer uma corrida? Vamos. Beleza. Quanto tempo, qual a corrida que você quer fazer? Eu quero fazer uma maratona. Existem provas muito mais difíceis do que essa, né? Obviamente. Então, são 42 quilômetros. Então, você põe um objetivo. Meu sonho é correr uma maratona. Na verdade, o sonho de ninguém é correr uma maratona. Só que depois você ultrapassa a meia, você fala, um dia eu corro. Aí, uma hora aparece a oportunidade, você fala, vou correr, vou ver qual é que é. Entendeu? Então, não é um sonho de ninguém. Ninguém nasce falando assim, vou correr uma maratona, né? Aí, beleza. Primeira coisa é você querer correr 42 quilômetros. A partir do momento que você topa, você vai ter que arrumar os profissionais para te acompanhar. Então, não dá para correr, né? Sem acompanhamento? Dá. Então, você vai primeiro passar no médico, você vai fazer uma avaliação cardiovascular, isso é importantíssimo, né? Você vai passar numa avaliação nutricional, isso é muito importante. Você vai passar por uma preparação física. O que acontece? É muito comum o brasileiro falar que não tem tempo para fazer exercício físico. Quando a gente começa a fazer exercício de altíssima intensidade, a gente arruma tempo, tá? E esse tempo ele é escasso, né? Porque eu tenho que usar meu tempo para treinar. Geralmente, os treinos da semana eles são mais curtos. Você não precisa fazer treinos muito longos durante a semana. Então, o tempo que você gasta para ir para uma academia, fazer um treino de musculação bem feito e voltar, teoricamente, isso poderia... se a academia não é longe da sua casa, você vai a pé, em 1 hora e 5 minutos você deveria fazer isso. Um bom treino de musculação ele deveria durar 40 minutos, 45 minutos, não mais do que isso. Tá? Um treino de corrida durante a semana ele vai gastar também 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Dependendo do seu nível, né? De capacidade de correr rápido ou não, né? E qual que é a quilometragem que você tem, tá? Então, esse é um ponto. Durante o final de semana é um pouco mais escasso. Você tem que ter a negociação com a família, porque você vai sair de casa muito cedo, você vai passar a maior parte do tempo, chega um período que você passa a manhã inteira treinando para poder voltar. E depois você passa o resto do dia dormindo. Não, descansando, né? Então, dormindo não necessariamente, Se né? não atrapalha o sono da noite. Pequena é mais difícil você dormir, mas você fica um pouco mais cansado, né? Porque é complexo. E aí, o que acontece? Eu acho que quando você treina muito intenso, o trabalho, ele flui assim, ó, numa leveza que é muito legal. Por quê?
Porque a partir do momento que você começa a sofrer com exercício físico, com treinamento, com lesão, com dor muscular, com a resiliência, você começa também a ficar mais resiliente no seu trabalho. A única coisa que não pode ultrapassar, que você não pode deixar de fazer, é dormir o que você precisa dormir para descansar. Porque tem indivíduos que podem ser curto-dormidores, os normais e os longo-dormidores. Se você é um longo dormidor, você precisa acima de 8 horas e meia de sono por dia. Para ser maratonista, a agenda vai ficar um pouco pesada. Entendeu? Agora, se você é um normal, um indivíduo normal, que precisa de 7 horas e 48 minutos, ou um curto dormidor, 6 horas e meia, acaba que você consegue adaptar. O que você vai fazer? Adaptar a sua rotina. Você vai ter que arrumar um horário. Para a gente, né, é muito mais fácil, porque nós somos médicos, então eu consigo atrasar um pouquinho minha entrada aqui, vou até ali, né? Agora, às vezes, quem é CLT vai ter que treinar depois do treino, depois do trabalho, ou treinar antes de entrar no trabalho. Ah, mas eu entro no trabalho às 7 horas da manhã. Paciência, começa a correr 4h30 da manhã. Só que para quem vai correr 4h30 da manhã, Tem que vai dormir que acordar horas? às 4. Vai dormir provavelmente às 9 horas da manhã, da noite. Da noite. Da noite, 9 horas da noite. Aí você vai dormir só 7 horas, né? Ou 8 horas e meia, se precisa de 7 horas e meia. Você vai ter que dormir mais cedo. É assim que funciona. Tudo na vida é assim. Você vai ter que ter a sua capacidade sua resiliência, né? E isso é muito legal para quem pensa em empreendedorismo, porque quando você vê essas grandes empresas, né? Esses novos CEOs, né? São esses chefes, né? Que comandam essas organizações. Agora, o que eles querem? Eles não querem mais aquele currículo de Harvard, de Stanford. Eles querem um cara que é um triatleta. Um cara que faz Ironman. Que é focado, Para determinado. você fazer Ironman, questão você tem que comportamental. pedalar, você tem que nadar, você tem que correr, você tem que comer bem pra caramba, você tem que descansar, você tem que trabalhar. É a minha vida 3 vezes pior. E aí o que acontece? O sujeito ele tem que ter uma capacidade, uma resiliência absurda. Então, ele tem que ter um manejo muito grande. E é essas pessoas que conseguem, né? Que hoje, no mundo do empreendedor, Tem um fala alto assim, cara, desempenho. é um alto desempenho. Sim. Porque se ele consegue passar por tudo isso, ele vai ter que planilhar, ele vai ter que conseguir se adaptar a todos os problemas. Porque não tem como você chegar num objetivo final sem se machucar. Quantas vezes eu não fui no fisioterapeuta por causa de dor, né? É claro que tem ciclos que às vezes você não se machuca, mas tem ciclos que você se machuca. E se machuca feio. Né? E qual que foi a sensação ao concluir a maratona lá em Portugal? É sempre a mesma, né? A sensação da maratona é sempre a mesma, é muito legal. Você termina a prova com dor, todo estrupiado, né? Aí você fica emocionado, você fala, poxa, corri, né? 42 quilômetros, 198 metros, né? Você pega a medalha. Aí, nessa minha última aí foi mais difícil, porque eu realmente eu terminei a prova bem machucado. Meu pé doendo demais, E aí eu penso, a sensação é muito boa, né? Você fala, não, eu não vou fazer isso nunca mais na vida. E é muito interessante, né? Porque pra gente que é médico ainda tem um outro problema, né? Uma prova que começa às 8. Eu fui conseguir, posso falar no podcast, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui conseguir urinar 4h30 da tarde. Que isso? Eu terminei a prova, bebi água durante a prova. Terminei a prova, comecei a me hidratar e nada de conseguir urinar, nada. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou no hospital fazer exame. Meu Deus! Sondar. Eu acho que eu vou lá porque eu preciso dar uma olhada para ver se meu sódio tá... Como é que ele anda, entendeu? Cara. E aí, 4h30 da tarde, ali eu fiquei preocupado. Eu realmente fiquei preocupado. Eu falei assim, acho que dessa vez eu não terminei tão bem, não. E aí, beleza, depois você tô tranquilo. E aí você passa aquelas 48 horas, eu nunca mais vou correr a maratona, depois no terceiro dia você fala, eu já sei onde que vai ser minha próxima. Né? E onde vai ser a próxima, hein? A próxima eu vou fazer aqui na Argentina, provavelmente. Ah, que legal. Ou no Chile, alguma coisa América do Sul. Nossa, o ano passado eu fiz a volta da Pampulha, 18 quilômetros, já fiquei assim, me achando a atleta. Mas Mas me deu uma sensação tão boa. Isso. Eu fiquei 3 dias assim, né? Destruída. Mas isso Mas foi maravilhoso. Ganhar um joguinho de tênis num torneio já é bom demais, entendeu? Eu acho que qualquer exercício intenso é muito bom. Sim. E você correr 18 quilômetros não é para qualquer um. Não é uma pequena parcela que vai conseguir correr. Eu tive entendeu? que me preparar bastante. Então, você se prepara tempo. para os 18, aí você faz a primeira meia maratona.
E o legal é o seguinte, como é que você começa a correr? Cada um tem um objetivo. Eu Sim. não corria. Eu Uhum. comecei a correr em 2018. Olha. Eu não corria. Eu sempre Que fui de isso? fazer Então, esporte não de é- altíssima intensidade curto. Uhum. Entendeu? Uhum. Meu esporte era 50 metros peito na natação, se você for ver. Era jogar handball. Era meu esporte. E aí o que acontece? Eu começo a correr por uma aposta com um primo meu. De fazer a meia maratona de Buenos Aires. Uhum. Aí a gente tava numa festa de final de ano, eu falei assim, vamos lá correr. Eu não corria 1 quilômetro. Eu comecei a treinar em março, aí em agosto eu tava correndo 21 quilômetros. Aí uma vez que você ultrapassa os Não, 14 peraí, em quilômetros... março, em agosto você estava correndo 21? Ser 21 magrinha é quilômetros. foda, né? Ser magrinha é outro patamar. Não, Não pode é. falar palavrão. Não é falar o seguinte, pelo contrário, é claro que ser magro ajuda demais, tá? Não posso mentir para quem está assistindo o episódio, mas a minha dupla de treino, né, que era um médico que não está mais aqui com a gente, era um maratonista, cara, top, 7 maratonas no lombo, pesava uns 110 quilos. Que isso? 110 quilos, um médico brilhante aqui de Belo Horizonte, que corria comigo, a gente acordava todo, gente boa, foi uma vida, me apresentou ele também aqui em Belo Horizonte, comecei a treinar com ele um dia que eu estava numa preparação de uma maratona, aí um treinador chegou e falou assim, vou te apresentar um médico que corre maratona, tudo, e quando eu olhei para ele, eu falei assim, esse cara não corre nada, não é possível, correndo todo desengonçado, gente boa demais, o bicho voava. Olha Eu não só. aguentava correr com ele, não. Não aguentava. Caramba. E aí ele era demais, cara. Eu me mandava mensagem pra ele. Todo sábado a gente mandava mensagem. Aí, vamos correr amanhã? Vamos. Que horas? Vamos começar umas 5h15 da manhã? Falei, vamos. Porque com ele a gente gostava de começar à noite pra ir batendo papo, né? Falando sobre medicina, sobre a vida e ver o nascer do sol. Então... E tá aí outra coisa, características do corredor, né? Eles madrugam para assim, começa o treino muito cedo. Então acho que às vezes o pessoal que tem interesse na corrida, às vezes tem um pouco de dificuldade para começar, justamente por isso também, não? Não, eu ia até fazer uma pergunta pro Marcelo sobre isso, sobre essa questão de tempo e até de sono, que ele fez um comentário há um tempinho falando sobre o curto dormidor. E ele falou 6 horas e... meia. 6 horas e meia. Ou seja, não tem o cara que dorme 5 horas e recupera. Tem o ultra curto dormidor, tá? Só que o que acontece? Isso é tão raro de achar que não é muito difícil você encontrar esse Pois indivíduo. que eu ia trazer isso para a questão do empreendedor, né? Sim, Que- eu sou ultra curta dormidora. né? Sou. Mas eu não sou atleta. Não, Você dorme porque- 5 horas? Aham. É? Eu vou fazer a polissonografia. Vamos fazer. Mas os 5 horas é o seguinte, deitar tipo ultra curta dormidor, ele vai deitar tipo 11 horas da noite e vai acordar 4 horas da manhã, todos os dias. Eu acordo todos os dias de madrugada. Não, mas acordar de madrugada é diferente de ser ultra curto dormidor. Entendeu? Porque acordar 4 horas da manhã para o ultra curto dormidor, ele acorda, ele levanta e vai fazer alguma atividade. E ele acorda bem? Ele acorda 100%. Ah, não, então não sou não. Pois é, não, Entendeu? porque eu Você- escuto isso de é. colegas e tal, de pessoas que... não sei se você vai lembrar, o Luiz Felipe, depois a gente convida Aham. ele também para vir aqui. Mas o Luiz Felipe lá de Viçosa, ele é empreendedor e tal, faz Ironman. E a rotina do cara era essa. Tipo assim, o cara deitava, sei lá, 10h30, 11 horas para acordar às 4 para treinar. Eu falei, gente, não é compatível. Como é que esse cara consegue seguir um ritmo assim? Aí precisa saber se ele realmente é um ultra curto dormidor ou se ele é um curto dormidor, né? Porque o que acontece? Geralmente esses atletas, esses triatletas, eles dormem muito cedo. Eles não dormem 10h30, eles dormem 9h30 da noite. Dorme Tá. muito cedo, né? Dormem muito cedo, porque o horário de treino, o primeiro treino é muito cedo. Tá? Você, para ser um maratonista, você precisa acordar 4 horas da manhã? Não. Você pode treinar à tarde e ser maratonista. Isso depende do seu biotipo. Entendeu? O que acontece? É que as provas, geralmente, elas são de manhã. Então, você vai fazer uma maratona, é de manhã. Então, por que eu acordava muito cedo para correr no domingo? Porque a maior parte das provas, dependendo do local que você vai correr, começa muito cedo. No Brasil, as provas, geralmente, por exemplo, Florianópolis, eu acho que largou 5h30 da manhã. Nossa. Nossa, Entendeu? você lembra? Semana gente passada hoje- a gente estava em João Pessoa. A gente achou uma loucura. Tava tendo os Jogos da Juventude. Acho que a Brasil Caixa Econômica todo. estava patrocinando. E os caras fazendo largada de triatlo curto. Eu nem sabia que tinha um triatlo curto, mas Tem o era short triathlon. uma natação de 800 metros, acho. Aham. Pedala
não sei se são 8 quilômetros e Não corre, lembro o tempo. acho que 2 quilômetros. Não lembro, o cara me descreveu lá. Mas a largada é 11 horas da manhã. O masculino, Em 11 João horas da Pessoa, manhã. Ah, um não. calor de 40. Não, a gente saía no sol, Gente. dava dor de cabeça. Falei, Não, como é que não os faz caras sentido. programam Não isso? faz Não sentido faz nenhum. sentido. Então, por isso que algumas provas, elas largam mais cedo aqui no Brasil, né? No hemisfério sul, acontece, né, no hemisfério aqui, né, na América Latina, acontece isso daí. Ahn, o que acontece? As provas da Europa, elas largam um pouco mais tarde, entendeu? Porque você pega um tempo, tem um Portugal impacto, largou 8 aham. horas da manhã. Porque você não, o tempo não vai te atrapalhar o calor. A prova do Rio de Janeiro tem que começar muito cedo. É. O grande problema é a questão de televisão, dependendo da prova. Né? Pois é, eu não entendi aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quando tinha as provas de 5, 10 quilômetros. Algumas provas largam os 10 quilômetros, Depois tipo, dos 8h30 5. da manhã. Eu falei, gente. Mas isso daí é organização, né, gente? É. Agora, uma prova muito longa acontece isso. Então, isso vai impactar. Agora, tem gente que treina à tarde, chega do trabalho e vai correr. Meu Né? Deus. Tem gente que treina 2 vezes por semana. Tem história, que é uma história muito legal. Essa história é muito massa para quem quer correr, que era de um... Essa história é massa mesmo. Era de um japonesinho, que eu acho que ele era monitor de escola, sabe? Uhum. E ele corria uma maratona todo final de semana, era o treino dele, 42 quilômetros. Meu Deus. Mora lá no Japão, e aí o que acontece? Chuva, nevando, calor, ele corria 42 quilômetros todo Todo fim de semana. uma vez por semana. Tá? Se você for ver, é um treino light, 42 quilômetros por semana. Uhum. Tá? Ele não faz tanto volume, né? Em bases fisiológicas, mas é uma vez por semana. E aí teve uma maratona, eu acho que foi Chicago, eu acho que deve ter sido Chicago, que era para estar um tempo tipo 12 graus e fez 1 grau, choveu pra caramba. E ele tava lá com a famosa regatinha dele, né? E ele ganhou 10 minutos na frente do segundo colocado. Quando Olha o pessoal só. foi quebrando, passando mal por causa da mudança, variabilidade do clima, isso interfere no quem vai ganhar. Cara, Eu já tinha passado por aquela situação. o cara treinava independente, estava fazendo sol, chuva, nevando, caindo raio, canivete, ele treinava com a regatinha dele, 42 km uma vez por semana. E trazendo aquele tema da saúde mental, né? Que vocês até comentaram que a gente está um Uhum. pouco perdido de saúde mental, para gente que tem um trabalho muito intenso, isso é muito importante. Existe alguma atividade que é melhor, se cardio, se musculação, ou é o misto dos dois? Teoricamente, todos os exercícios fazem bem, né, para a saúde mental, né? Existe você descobrir o que te dá mais prazer, Uhum. né? Porque às vezes falar de corrida para um paciente, ele não vai correr. Sim. Não é o objetivo dele. Às vezes Uhum. aquele paciente ele gosta de fazer musculação, entendeu? Existem exercícios que são muito bons, né? Que você aprende a concentrar. Por exemplo, a prática de yoga, né? Tai chi, né? Tem Qigong. Tem vários exercícios que são interessantes, assim, que o autoconhecimento é muito importante, Uhum. né? Então você vai fazer um trabalho específico e vai concentrar em termos de respiração. Você acaba fazendo um treino também de meditação. Isso é muito bom. Esses, Né? inclusive, deve ser bom para o sono, melhorar a qualidade do sono, não? Olha, para você ter uma ideia, essa é uma pergunta muito legal também. Fizeram um estudo para ver qual que tinha mais efeito benéfico no sono. Se era o exercício aeróbio, né? Ou o exercício de resistência muscular, a vulgo musculação. Musculação é melhor para o sono do que o exercício aeróbio. Ó. Tá? Todos os dois são bons, tá? Então, qualquer um que a população que estiver assistindo aí pode fazer que faz bem pro sono. Mas se você comparar um com o outro, os resultados são mais importantes na musculação. Na minha O ganho é maior. cabeça tinha aquele conceito da questão da oxigenação que o exercício aeróbico Todos vão trazia. oxigenar. e- Todos vão. Só que você vai fazer um exercício de altíssima intensidade. E aí o que acontece? Provavelmente, o que influencia é a intensidade. Que quanto mais intenso o seu exercício, mais neuroplasticidade cerebral você vai fazer. Sabe um exercício intenso demais que todas as crianças deveriam fazer e hoje elas não estão fazendo? Brincar, correr. Isso é verdade. Né? Felipe, eu vou te fazer uma pergunta. Você jogou taco na sua vida?
Já, eu sou de Viçosa, eu sou do interior. Então, Brincava quando- na rua e então, tal. quando você acertava uma bolinha, você gritava, Robert, né? Bora. Você tinha que sair correndo. Quantas vezes você não tinha que bater, voltar, corria, né? Você tinha que correr daqui ali, ó, a 100 por hora. Sim. Então, o que que acontece? Isso é neuroplasticidade, né? Existe um estudo que foi publicado na Lancet que é muito legal, que eles pegaram crianças que correm, que brincam, com 40 anos, a superfície cerebral é maior que quando Olha. você não compara com as crianças que não brincaram. Então, o que que acontece? Algo está acontecendo. Aquela ideia da velocidade de marcha para o idoso é muito importante. O geriatra avalia a velocidade de marcha. Crianças que correm mais e mais rápido vão ter saúde cerebral melhor do que quem corre mais devagar. Que coisa. Então, isso é muito importante. E hoje a gente vê até que as crianças não sabem correr, né? Eu As vejo crianças isso não sabem elas brincar. Elas não conseguem Não mais sabem. correr, desempenhar uma corrida. Não, as crianças Não tem não conseguem, movimentação. elas não conseguem executar um ato motor, né? Então, o que que acontece? A coordenação motora, ela hoje é um problema. Pois é, olha que interessante. Uma vez eu estava vendo uma entrevista da presidente no Brasil da Danone. E o pessoal perguntando para ela sobre o Danoninho e da onde que saiu a ideia, não sei se vocês já viram, né? Aquele Danoninho que hoje vem, antes era o potinho que você sei. tirava a tampinha, né? O potinho pequenininho, que é o que a gente conhecia na infância. E agora ele vem num saquinho, ele é mais líquido, vem num saquinho e destampa e o menino bebe, né? E aquilo vendeu muito, virou um sucesso no mercado e tal. Da onde que tiveram aquela brilhante ideia? Ela falou, é uma história quase mórbida, tá? Mas é verdade. Eles pegaram um estudo médico mostrando que as crianças, por conta de telefone, de tela, elas estão perdendo a capacidade de fazer pinça fina, E não polegar tinha com- dificuldade para poder polegar com abrir. indicação, com indicador, e não conseguia mais tirar a tampinha do negócio. E o que está restando às crianças hoje? A apreensão grossa da mão. Na apreensão grossa, ela consegue pegar aquele negocinho, rasgar e beber. Então, assim, é para adaptar a embalagem do produto para nova, digamos, nova mecânica que as crianças estão desenvolvendo por conta de tela, de passar o tempo mexendo só com o polegar, segurando um objeto. Tudo isso é treino, né? Saúde mental é isso, né? A gente vê falando assim, meu filho não dorme, meu filho é hiperativo, tem TDAH, tela, não dorme, né? Mãe e pai que não cuidam, né, não tá fazendo exercício na hora certa, não recebe luz solar, isso é muito importante para a saúde, né? Fazer exercício ao ar livre, né? Receber luz é muito importante. Então, as pessoas ficam o dia inteiro com luz artificial na cabeça, a tela, isso influencia bastante, né? E a questão da mão, né? Dessa capacidade de pinça é muito legal, porque se você for imaginar, né? Cada vez menos a gente escreve, né? Com a caneta. Cada né? vez menos. E cada vez passa os anos, você vê que sua letra vai ficando mais feia. Por quê? Porque você tá desaprendendo a escrever. Né? Nossa. É que nem você, Felipe. Você toca guitarra. Então, quando você está treinando, você está lá fazendo solo maravilhoso. Passa um ano sem tocar guitarra e vai solar. Você vai Ferrujou bater, tudo, tá tudo torto, você não consegue acertar uma nota. Os Aí vizinhos você fala- xingam mais que o normal. Aí você fala o seguinte, o que está acontecendo? É treino. Sim. Então, do mesmo jeito que você tem uma Exatamente. capacidade de produzir músculos, você tem uma capacidade de melhorar a sua coordenação. Você não joga basquete hoje, por exemplo, você começar a arremessar, treinar arremesso de 3 pontos, provavelmente depois de 6 meses treinando bem com uma boa técnica, você está acertando aí uns 50%, 60%. Você não vai ser o Larry Bird, provavelmente não, mas você consegue melhorar treinando. E é isso que está acontecendo com as crianças de hoje em dia, que provavelmente foi por isso que você contou essa história aí, né? E não só criança, né? Que nem você falou. Os adultos, idosos, porque a gente está passando por esse momento de transformação de tecnologia. Essa questão da luz solar foi uma outra pergunta que eu lembro que você me fez no consultório. Você acha que você toma sol o suficiente? Eu até respondi, falei, eu acho que sim. Por quê? Fazer um treino de corrida, fazer outro e tal. Mas, de novo, nessa viagem que a gente fez pro Sim. Nordeste, eu fiz esse comentário com a Thalita. Falei, gente, impressionante como é que eu me sinto melhor, né? Não só porque, obviamente, você tá na praia e tal, mas eu também passei dias lá a trabalho. Mas eu falei, por que será que eu me sinto tão melhor assim? Aí, todo dia eu tô caminhando, fazendo uma caminhadinha, nem que seja uma caminhadinha, mas debaixo do sol. Não tô na esteira da academia.
É outra coisa que influencia muito. A luz, ela é importantíssima, né? A luz é remédio, né? Sim. Quando a criança nasce com icterícia Sim. no Natal, o que você faz? Banho de luz, Banho né? de luz. Então, luz é remédio. Você sabe, né? Onde que tem uma troca, sei que é médico que mexe com a saúde ocupacional, que é muito interessante. Turnover, aqueles funcionários que pedem demissão, não aguentam, vai trabalhar em shopping. Não tem luz solar. Esses shoppings que é tudo fechado, luz artificial o dia inteiro, cara. Essas lojas que tem a mudança, né? Demite, contrata, demite, contrata, demite. É assim, semanalmente. O turno noturno, ele é fator de risco para ansiedade, depressão. Para doença cardiovascular, para doença cerebrovascular e para o sistema imunológico. Então, assim, é um fator de risco importantíssimo. A pessoa que trabalha à noite, né? E aí piorou ainda, mais ainda essas questões de exposição solar e tal. Total. Arrebenta com a fisiologia da pessoa. Demais, né? Então, até a questão da incidência de depressão, né? Nos países que têm a claridade por muito tempo ou a escuridão por muito tempo, né? Uhum. Nos países nórdicos, né? Marcelo, eu estava até comentando com o Felipe que eu vejo, assim, inclusive é um ponto que a gente quer sempre abordar aqui no nosso podcast, que tem muita gente que tem interesse em empreender e cuidar da saúde, mas ainda fica inseguro, né? Para começar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para a pessoa que é totalmente sedentária hoje, vamos falar dos mais 30, mais 40, qual que seria o ponto inicial para começar hoje? Cuidar da saúde, para assim, a gente poder fazer uma poupança para um envelhecimento saudável. Agende uma consulta com o Dr. Marcelo Starling. Depois a gente passa o Tá. telefone. Não. Depois a gente, Passo lá inicial. no nosso vídeo, vai ter o contato, Não, vai ter eu o arroba do Marcelo, mas já eu vamos acho, pegar claro, a diquinha né? aqui. Eu acho que, claro, é muito interessante isso daí, né? Fazer exercício, começa a exercitar, tá? Fazer exercício físico, com certeza, vai salvar muito mais gente do que você morrer fazendo exercício físico, Uhum. tá? Então, você vai começar a dar o primeiro passo. É claro que se você tiver a oportunidade de passar por um médico para fazer uma avaliação, para ver se está tudo em dia, fazer um check-up, vale a pena demais, obviamente. Todo mundo quer saber como é que está a sua saúde, né? Sim. Quer ver lá no papel, né? Não tem um problema aqui, meu ultrassom tá legal, né? Eu tenho medo de ver, sabe? Eu sou existe de outra vibe. Existem aqueles casos interessantes, né? Que são os acasos que ocorrem na vida e as pessoas acabam sobrevivendo por causa desses acasos, né? Exatamente. Então, mas isso é raro, né? E o sedentarismo, ele é hoje o grande problema de fator de risco para as doenças crônicas e para qualquer causa de mortalidade, tá? Incluindo todos os cavaleiros do apocalipse, né? Então, primeira coisa é o seguinte, vou começar uma rotina de exercício físico. Quanto tempo eu vou começar? Comece com pouco. Uhum. Não coloque uma meta muito difícil. Né? Teve uma academia que eu trabalhei em São Paulo que era muito legal, tá? Uma academia muito legal que fica lá na Pompeia, perto da Lapa ali, Pompeia-Lapa, tá? Chamava EcoFit, tá? E quando eu fazia residência de Medicina Física e Reabilitação lá, em São Paulo, lá na Unifesp, eu fazia atendimento nessa academia. Como que era o atendimento lá nessa academia, né? Era um colega meu, que era o médico responsável, que era um fisiatra, e tinha eu e mais o meu R+, também ia nessa academia, a gente fazia todo o atendimento médico. Era uma orientação, um bate-papo. O atendimento médico era um bate-papo. As pessoas chegavam e falavam assim, vou começar a fazer exercício físico. E conversava sobre exercício físico, né? Nós, os fisiatras, a gente conversava. O que eu posso te ajudar? Se tem algum problema de saúde, alguma questão musculoesquelética que você não deva fazer algo, né? E aí, muitas vezes, chegava às vezes o 40, 45 anos e falava assim, eu vou começar a fazer exercício físico, me matriculei, vou fazer exercício físico 7 dias na semana. Eu falava assim pro cliente, falou assim, vai lá na secretaria, cancela, pega o dinheiro de volta. Como assim, doutor? Você não quer que eu faça 7 dias na semana? Falei assim, você nunca fez exercício físico na vida. Não coloque a meta de 7 dias por semana, que a chance de você falhar e você desistir no caminho é muito grande. Coloque uma meta factível. Venha na academia 2 vezes por semana. Depois que você começar a gostar dessas 2 vezes, depois de 1 mês, 2 meses, aumente para 3. Depois aumente para 4.
Aí depois você vai estar 5, aí você já vai estar fazendo outros exercícios, 6, aí você vai chegar no 7. O que acontece? Ninguém corre 42 quilômetros saindo do zero. Sim. Entendeu? Então, comece devagar. Esse é o segredo. Porque se você colocar uma meta muito difícil, qualquer coisa que aconteça na sua semana, você vai deixar de fazer. E aí você vai desanimar, porque você não está conseguindo bater sua meta. Ah, eu preciso emagrecer. Beleza. Vamos perder 1 quilinho de cada vez? Quando você chegar nos 10 quilos, né, coloca uma mochila bem confortável, vá na academia, pega uma anilha de 10 quilos, coloca na mochila, pede emprestado lá pro gerente da academia, fala assim, ó, vou dar uma volta no quarteirão com essa mochila, com 10 quilos na anilha aqui na mochila, 1 horinha, depois eu volto e te devolvo a anilha. Você vai ver, você nunca mais ganha 10 quilos. Você vai ver como que é trabalhoso carregar 10 quilos. Nossa, entendeu? Vou Então, fazer isso. coloque meta. A meta é o quê? Não ponha o impossível. Você vai conseguir conquistar uma ultramaratona, 100 km de corrida? Provavelmente. Para isso exige treino. Ninguém vai correr 100 km de uma vez. Então isso exige o quê? Adaptação. Seu organismo, a sua cabeça, o seu descanso, ele tem que ir se adaptando. Sim. Né? E é uma coisa que a gente tem no mundo empresarial, a questão da meta, né? E ela tem que ser desafiadora, mas que nem o Marcelo falou, para uma pessoa que está saindo do zero, duas sessões de atividade física por semana já é desafiador. Um grande Demais, avanço. né? Mas um outro aspecto de meta que o pessoal esquece bastante é isso que o Marcelo falou, ela tem que ser factível. Não adianta eu chegar e meter uma meta lá no céu. Metas mirabolantes de ano novo. A gente, não, mas não é nem de ano novo, porque a gente conhece práticas das pessoas que falam, Sim. sei lá, eu quero dobrar o faturamento da minha empresa em um ano. Só que você nunca aumentou o faturamento da sua empresa em 50% de um ano para outro. Da onde que você tirou que você vai dobrar? Né? Então, assim, e aí você não bate a meta, e aí muitas vezes você desanima. Mas tem gente que defende esse ponto. Mas no mundo das metas, né, isso para tudo, a gente está falando de atividade física, de resultado dentro de uma empresa, para qualquer coisa, a meta a gente não pode esquecer desse ponto, ela tem que ser factível. É desafiador? É, mas tem que ser alcançável, porque senão vira um cachorro perseguindo o rabo, né? Vai ficar rodando, e uma hora simplesmente vai cansar e vai deixar aquilo para lá, que é comum a gente ver. Bom, pessoal, tô vendo ali que o nosso tempo tá encerrando. Eu já vou fazer o convite aqui pro Marcelo para mais uns 5 episódios ano que vem, né? Porque você vê que vai ter assunto, vai render. A gente vai voltar, o Flamengo vai ter ganhado mais alguns títulos, a gente vai comemorar mais coisa. E, Marcelo, como é que o pessoal te acha? Passa aí seu Instagram, rede social, telefone, como é que o pessoal te encontra aí no mundo? O meu Instagram é dr.marcelo_starling, né? Ou você pode pôr nas páginas amarelas, né? Famoso Google, né? Dr. Marcelo Starling. Aí o pessoal vai me achar. Vai achar consultório, vai achar consultório. Você estava falando que você não saca de empreendedorismo, mas fim de semana passado você estava gravando treinamento online aí, que eu tô sabendo. Treinamento online? Você não estava gravando um curso? Tava. Então. Tava gravando um curso. Já pode dar um spoiler aí do seu curso ou ainda não? Pode dar um spoiler do nosso curso. Nós estávamos gravando um curso de exame físico para médicos não ortopedistas. Aí, ó. Olha. Medicina do trabalho cabe, hein, galera? Medicina do trabalho cabe nisso aí. Então é um curso muito legal. Ele é um curso que eu e meu sócio Lucas Boixal, ortopedista, a gente já dá essa aula de exame físico para as clínicas de dor, né? Para as pós-graduações em dor. Eu acho que já tem uns 4, 5 anos que a gente dá essa aula do exame físico ortopédico completo, neurológico, né, tudo. E nós estamos gravando agora para esse curso ter acesso aí numa escala um pouco maior e um curso um pouco mais inteligente do que a gente vê hoje na rede social, né? Ou no YouTube. Você coloca lá, teste de NIR, vai ter o cara lá, o mais top do mundo, da melhor universidade do mundo, fazendo o teste de NIR. Ótimo, para que serve o teste de NIR, né? Então a gente tenta criar uma ideia, um racional de um caso clínico para você fazer um exame físico certo no caso clínico certo. Bacana. Nós também temos aqui no nosso podcast, temos a nossa rede, né? O Empreenda com Saúde, no Instagram, no YouTube. Galera, segue lá, comenta, curta, compartilhe, mandem para as pessoas que vocês gostam. A gente vai trazer sempre novos episódios aqui. Tem o meu Instagram pessoal, o Felipe PLR. Thalita, o seu... Você não sabe o meu? Pô, você tem que falar, ué. Thalita com TH2L Cruvinel. E o profissional? Doutora Thalita Cruvinel. Isso aí. DRA.
E um recadinho que eu esqueci de dar no início, né? Nós já temos aqui patrocínio aqui pro nosso Exatamente, pro estamos nosso chiques. podcast, né? Patrocínio da Salubritar, Saúde Ocupacional, a melhor empresa de saúde ocupacional do mundo. Também está aí em franca expansão. Se você precisa para sua empresa de uma boa consultoria de saúde e segurança no trabalho, é só procurar nas redes sociais, você vai encontrar a Salubritar. No Instagram, Salubritar SSO. E esperamos, Marcelo, novamente, né, agradecer o aceite do Muitíssimo convite. Foi muito obrigada. especial abrir esse projeto com você. A gente vem criando uma sinergia bacana. Acho que o jeito que você foi diferente, o jeito que você me abordou em consultório, realmente impactou, achei muito bacana. Foi diferente ter recebido ele para ver um jogo do Flamengo lá em casa. Os vizinhos ficaram especialmente impactados também. E é isso, Marcelo, muito obrigado. Esperamos receber você Muito novamente obrigada. aqui. Ficamos honradas de você ter aceitado o nosso convite. Opa. Agora, só para finalizar, qual que foi o ponto-chave aí que você viu do episódio de hoje? O que você achou? Faça um exercício. Eu e tenho- não é pouco. Acho que 150 minutos por semana é pouco. eu não tenho é só que 150 minutos por empreender semana. mais, malhar mais e vou fazer a meia maratona do Rio ano que vem. Tudo mais, Isso aí. então. Valeu, gente. Obrigado por assistir aqui e esperamos vocês nas próximas. Um abraço.